carente do teu Espírito. Senhor, por nosso Pai Senhor Jesus, que vos fala, irmão Marion, programa Examinando as Escrituras, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 à meia-noite, sempre trazendo um assunto diferente, um tema diferente, um tema bíblico, glória a Deus, para edificação dos irmãos, para que nós possamos aprender juntos sobre a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus nos diz, Senhor Jesus, nos adverte que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então, nós conheçamos cada vez mais Escrituras porque nós podemos ter nelas a vida eterna. E são a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas que testificam do Senhor Jesus. Vamos começar orando, meus irmãos, que Deus abençoe essa noite, essa programação e a cada lar que está ouvindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor amado, por mais essa oportunidade, Senhor amado, por mais essa programação, Deus poderoso, que o Senhor nos concede, Pai. Estarmos aqui, Senhor amado, anunciando a Tua Palavra, Pai, pregando a Tua Palavra da verdade, a Tua Palavra que purifica, a Tua Palavra que cura, que salva, que liberta, Senhor amado, que transforma as vidas, Senhor amado. Deus da glória, Deus de maravilha, usa Teus vasos nesta noite, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, usa cada servo Teu, Pai amado, cada serva Tua, Senhor amado, que está na audiência dessa programação, Pai. Que venha crescer cada vez mais, Senhor amado, na graça e no conhecimento, Pai amado. Que venha, Deus poderoso, ser fortalecido, que venha ser edificado, Pai amado. Que tenha a sua vida cada vez mais em santificação, Pai. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus, Senhor amado. Então, Deus poderoso, Deus da glória, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada lar, a cada ouvinte, Senhor amado, a cada irmão, e até mesmo, Senhor amado, aqueles que não são convertidos, aqueles, Senhor amado, que estão ainda vacilantes, se aceitam a Tua fé, Pai, se abraçam esta fé genuína, Pai, esta fé verdadeira que leva à salvação, Senhor amado. Abençoa a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos examinar as Escrituras. Glórias a Deus. Já estamos na linha com o irmão João. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor, irmão Marião. Amém, glória a Deus. Então, irmão, mais um programa, né? Nesta noite fria, nós esperamos que os corações dos irmãos estejam cada vez mais quentes, mais confiantes na graça e no poder de Deus. Não é assim, né, João? É verdade, mas embora esteja um frio congelante, mas a palavra de Deus não congela, né? Glória a Deus. A palavra de Deus é fogo consumidor. O próprio Deus é fogo consumidor e a palavra é o próprio Deus. Amém. E, irmão João, qual é a palavra que vai nos trazer nessa noite, irmão? Vou trazer um tema hoje quero falar sobre não causar escândalos para os irmãos, né? Irmãos que causam escândalos e que são, às vezes, tropeço, né, para alguns irmãos, né? É verdade. Ainda quer causar escândalo, né, irmão? É. Glória é sobre isso que eu vou falar hoje. Amém. Então, o irmão João está com a palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmão João? Amém, então. Eu saúdo os ouvintes, mais uma noite, em nome de Jesus. Como eu falei com o irmão Marion, hoje eu vou tratar de um tema que é sobre... que acontecem muitos escândalos, né? Às vezes, irmãos que não têm muito entendimento, não têm muito conhecimento, né? Ou às vezes têm conhecimento, mas não sabem discernir isso, né? Que às vezes somos pedra de tropeço para os irmãos mais fracos na fé, que têm a consciência mais fraca. E eu quero falar uma palavra bem simples hoje, bem direta, né? E não vai ser muito longa também, vai ser bem curta. Mas é uma palavra também que é muito pouco, ou quase nada, né, falado nas igrejas, durante os cultos, pregações. E vamos aproveitar hoje para falar um pouco sobre isso. Vamos ler na carta de Efésios, capítulo 4, e verso 29.
Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavra torpe aqui, no sentido literal, original, significa podre, algo podre. Mas trazendo para os dias de hoje, também significa uma palavra maligna, uma palavra maldosa. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, irmãos, aqui, né, nessa palavra aqui, está dizendo que para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que vai destruir alguém, uma palavra maligna, uma palavra aqui que no sentido original é tão forte que diz que é podre, é algo mal cheiroso, é algo maligno. E o que nós vemos hoje, irmãos, os próprios irmãos julgando e condenando outros irmãos. Um exemplo bem simples que a gente vê muito, que eu já vi muito também, os irmãos já devem ter passado por várias dessas situações também. Durante um culto na igreja, né, nas denominações, está acontecendo o culto ali, e quando não é o dirigente do culto, às vezes é o pregador, né, que fala tipo assim, quando ele assume o microfone, né, e fica ali cheio do poder, do fogo ali, ele começa a falar: ah, mas quando eu entrei aqui nessa igreja, eu achei que eu tinha entrado num necrotério, num cemitério, numa geladeira, porque tem irmãos aqui que parece que estão congelados. Tem irmãos aqui que parece que foram batizados num pote de vinagre com limão, tão azedo, não pulam, não dão glória, não levantam a mão, não glorificam, né? E esse tipo de irmão, ele está julgando e condenando aqueles que não estão se manifestando durante o culto como ele, né? Porque durante um culto, tem aqueles que vão se manifestar mais, né, que vão pular, que vão levantar a mão, que vão dar glória, né, que vão dar risada, sei lá, tem muito tipo de manifestação. Mas tem aquele irmão que é mais quietinho. Tem aquele irmão que está sentado no banco dele ali, ele não está fazendo muita manifestação exterior, mas no consciente dele, de olhos fechados, ele está glorificando a Deus em espírito, né? Ele está adorando a Deus em espírito, ele está se concentrando em espírito. Talvez Deus está recebendo muito mais a adoração dele do que desses muitos que estão fazendo exteriormente, né? Fazendo pulo entre a igreja e muitas coisas. E também essas pessoas, elas blasfemam contra um culto que está sendo a Deus. Por quê? O lugar da reunião é um lugar onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus, né, compartilhar da palavra, né? Então, é um lugar que tem que ser, né, maneiras apropriadas. E essa pessoa blasfema dizendo que ele entrou num necrotério, num cemitério, numa geladeira. Ah, mas que tipo de Deus é esse que ele veio adorar num cemitério, que ele veio adorar? Que respeito que ele está tendo, né? Ele está agredindo a consciência desse irmão. Agora, se ele se acha mais espiritual, né? Porque tem irmãos que estão ali desviados, né? Foram naquele dia no culto, né? Para ouvir uma palavra, né? Quem sabe Deus levou aquela pessoa ali, mesmo na ignorância dela, é aquele irmão que está fraco na fé. E esse tipo de pessoa, o pregador ou o dirigente, fala essas coisas, essas palavras torpes, né? E vai agredir a consciência que está fraca dessa pessoa, desse irmão fraco na fé. Vai começar a constranger ele, irmão, com essa cara de limão azedo, com essa cara de vinagre,
irmão, tu está congelado, irmão, tu não tem fé, irmão, tu não está sentindo a presença de Deus. E muitas besteiras que esse tipo de irmão fala, sabe? Que acaba matando a fé dessa pessoa. A fé dessa pessoa já está fraquinha, já um foguinho baixo. E essa pessoa com essas palavras torpes, inúteis, né, maldosas, acaba apagando de vez a fé dessa pessoa. E o verso 29 ainda diz, ó: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade. O que é edificar? Palavras para edificar. São palavras que vai levantar a pessoa, que vai construir, né, um ensinamento, um aprendizado. É algo que vai fazer aquela pessoa crescer na fé. É algo para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem, ou seja, para que conceda benefício, para que as palavras que tu falar, que sejam edificantes, para beneficiarem os irmãos que estão ouvindo, ou se porventura entrarem incrédulos na reunião, né, sejam palavras de Deus edificantes, que consolem, né, ou que abram o entendimento para converter os incrédulos. Agora, os irmãos sem entendimento, sem discernimento, falando esses tipos de bobagens no culto, né, na reunião, né, dos irmãos, ele acaba matando a fé daqueles que querem voltar, né, e acaba espantando aqueles que querem se achegar, os incrédulos. Agora, tu imagina, um irmão que está fraco na fé, entra numa reunião, né, ele vai ali já sem vontade, mas ele foi. E aí ele entra num culto ali, e esse irmão começa a falar essas bobagens aí, julgar ele que ele está com uma cara assim, está com uma cara assado. Aí ele pensa, mas nem o mundo lá fora me julga desse jeito, e aqui os irmãos ficam me condenando assim? Aqui que era um lugar, né, que é uma reunião de irmãos, que era para me acolher, né, para me consolar com a palavra de Deus, com palavras edificantes, solta essas asneiras, essas palavras frívolas, né, que não trazem edificação, que não levantam o irmão, que não encoraja, que não consola, que não edifica, que não exorta. E aí tem aqueles irmãos, né, que tiveram um testemunho forte lá no mundo, né, começam a dizer, mas eu quando era do mundo, eu ia para os campos de futebol e eu gritava, eu pulava, né, e eu ia nas festas, eu dançava, eu gritava, eu pulava, e aqui na igreja agora eu vou ficar quieto agora, né? Mas como é que tu pode comparar algo do mundo com uma reunião dos irmãos, um culto a Deus, de adoração a Deus? Né? Como é que tu vai querer trazer a bagunça e a baderna que tu fazia no mundo para uma reunião de irmãos, para um culto de adoração a Deus? Não. Se no mundo existe um comportamento, né, desenfreado, sem ordem, de bagunça, não quer dizer que agora, numa reunião, eu vou ter que gritar também, pular e fazer isso, aquilo, porque no mundo eu fazia, mas no mundo eu gritava, eu glorificava os jogadores de futebol, meu time, e agora aqui eu vou ficar de boca fechada, eu vou gritar também, eu vou pular, eu vou dançar. Não, a Bíblia prescreve, né, a necessidade de ordem no culto, na reunião, e tem que ser desse jeito, é conforme a Bíblia descreve. Não é porque o irmão teve uma experiência no mundo e agora ele quer trazer isso para a igreja, para a reunião. Isso é heresia. Ele está implantando coisas que não pertencem ao culto a Deus, que não foram prescritas por Deus como ele quer que seja um culto, como ele quer ser cultuado, né? Então esse tipo de besteira, né, deve ser ignorado. Ou seja, os irmãos mais fracos na fé, eles vão cair. Agora, se tem um irmão que é mais espiritual, né, que é maduro na fé, que tem discernimento, tem conhecimento, está firme, e esse irmão, ele é mais quieto também, e ele ouve um tipo de coisa dessa, ele vai relevar. Claro, ele não vai aceitar,
Mas ele vai relevar isso aí. Ele não vai ser derrubado com isso. Isso não vai atingir ele, porque ele está maduro, ele está firme na fé. Mas agora esses tipos de irmãos que julgam, né, que servem de pedra de tropeço, eles acham que Deus fez os seres humanos em série, robozinhos, tudo igual, padrão, um igual ao outro. Não, irmão, cada irmão, cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito, ninguém é igual a ninguém. Tem irmão que é mais quietinho, tem irmão que é mais, né, fervoroso, então, mas cada um tem que respeitar a forma de adorar do outro. Tem irmão que adora de olho fechado, tem irmão que adora de olho aberto, mas em pensamento, tem irmão que adora de em pé, né? Cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, né? É entre ele e Deus. Mas agora, aquele que é mais quieto não tem direito de julgar aquele que está mais fervoroso, pela adoração dele, e o que é mais fervoroso também não tem direito de julgar aquele que está mais quieto, né? Então, não pode haver esse julgamento. Sendo assim, ele está sendo pedra de tropeço. Ele está fazendo os irmãos mais fracos na fé, com consciência fraca, e os incrédulos se afastarem, se apostatarem, né? Se afastarem da igreja, da palavra de Deus. E assim acontece. Uma palavra também em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 11, a partir do 10. Aqui Paulo está falando sobre os irmãos não comerem comida sacrificada, para aqueles irmãos que são mais espirituais, né, que para eles tudo é puro. Então vamos ler a partir do 10, versículo 10. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, o teu irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Ou seja, irmão, para aqueles irmãos que, né, que têm mais conhecimento, têm mais sabedoria, têm mais entendimento do Evangelho, né? Os irmãos perdoem, estou um pouco gripado ainda. Para aqueles que têm mais conhecimento do Evangelho, que é mais espiritual, né, que tem mais entendimento, assim, que é mais maduro na fé, só que tem outros irmãos mais fracos, né, que dependendo, assim, ele não vai aceitar muito, né, o entendimento desse irmão mais maduro. E esse irmão mais maduro, mais espiritual, sabendo que o irmão dele é fraco, né, ele tem que evitar certos tipos de atitude, palavras, de ações, né, porque senão ele pode ser destruído pelo conhecimento desse irmão mais sábio, mais maduro. Aqui no verso 11 diz, ó, assim o teu irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Versículo 12. Pecando desta forma contra os irmãos, e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Ou seja, você está ferindo a consciência fraca do irmão, com o teu conhecimento, com a tua liberdade em Cristo, né? Tu que está firmado na rocha, tu que tem entendimento da palavra, que é maduro na fé, né? Que bem-aventurado aquele homem que não se condena no que faz, mas só que para outros irmãos mais fracos de consciência, é um escândalo. Então esse irmão vai ser destruído pelo teu conhecimento. E você estará pecando contra Cristo, que morreu por esse irmão fraco também, né? E o 13, é por isso que se a comida fizer mal, é por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, diz o apóstolo Paulo aqui. Nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço. Olha só a demonstração de amor que o apóstolo Paulo está dando pelo irmão, né? Se tem qualquer tipo de atitude na nossa vida, para quem é mais espiritual, mais maduro na fé, que tem entendimento do Evangelho, seja pelo tipo de comida, pelo dia de festa que tu guarda, pelo dia que tu guarda, pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes,
pelo teu modo de compreender a Bíblia. Ele diz aqui, ó, por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, ou seja, qualquer tipo de atitude que eu falei na tua vida, fizer o teu irmão que tem consciência fraca pecar, ele diz aqui, ó, nunca mais farei isso, nunca mais comerei carne, nunca mais vou usar dessa atitude, dessa palavra, desse tipo de argumento, desse tipo de coisa, nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço, disse o apóstolo Paulo. Ele não quer servir de tropeço para o irmão. Mesmo que ele tenha super conhecimento, seja maduro na fé, seja espiritual, né? Mesmo assim, ele vai abrir mão disso que ele tem liberdade em Cristo para fazer, que ele sabe que não é pecado, mas pela consciência fraca do outro irmão que está crescendo em Cristo, pode escandalizar, pode fazer ele tropeçar, né? Então, Paulo aqui, ele não se achou soberbo, não, eu sei, eu estou certo, né? Eu faço assim porque eu sei que não é pecado, isso pode, isso não pode, tal e tal. Não, ele respeitou a consciência fraca, né, do irmão por quem Cristo morreu também. Pelo mesmo preço que Cristo pagou por ele, também pagou por esse irmão mais fraco. E 1 Coríntios também, no mesmo capítulo, na mesma carta para 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32 e 33, verso 32 diz assim: não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Ou seja, não seja motivo de tropeço para ninguém, nem para os que estão de fora da igreja, nem para os ímpios. Dê bom testemunho diante dos homens, diz a Bíblia também, para que o nome de Deus não seja envergonhado. E nem a igreja de Deus. Verso 33. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem. Olha só de novo aqui Paulo declarando o amor dele pelos irmãos e também pelas pessoas, no geral. Pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha só o que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só que autoridade Paulo teve para falar isso, né? Que confiança. Imitador de Cristo. E será que algum de nós hoje pode ter essa confiança e dizer, eu sou imitador de Cristo? Pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos. Ou seja, eu busco o bem dos outros, em primeiro lugar o dos outros, né? Por último de mim. Por último eu. Primeiro eu me preocupo com o próximo, para que sejam salvos. Ele não quer servir de pedra de tropeço, motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, muito menos para a igreja de Deus. Mas ele procura também em tudo agradar a todos, pois não busca o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, Paulo ele vai fazer de tudo, vai construir de tudo, em atitudes, em atos, em palavras, né, em ações, para que todos sejam salvos. Ele vai abrir mão, né, de benefícios dele, né, que ele sabe que Deus permite, mas pela consciência fraca de outros, ele vai abrir mão disso para não atingir a consciência fraca desses irmãos. E olha o baita conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, né? Mesmo assim ele faz isso, ele era humilde. E hoje tem muitos irmãos soberbos que acham que tem um pouco de conhecimento, né? Que não se importam se o irmãozinho mais fraco vai cair, vai se desviar da fé ou vai se escandalizar pela forma desse irmão que é mais maduro, que se acha com mais conhecimento, da forma dele pensar, dele agir, dele tratar as pessoas, dele conversar sobre a Bíblia. Então, irmãos, se você tem conhecimento da palavra, tem bom discernimento, tem bom entendimento, né? Não seja soberbo, não seja altivo aos seus próprios olhos, achando que você pode usar a sua liberdade em Cristo, né? Ferindo a consciência fraca de outros. Isso é muito perigoso, né? Porque Cristo vai levar muito isso em conta. Porque sendo assim, tu não está usando de amor, né? Tu não está amando o próximo como a ti mesmo.
Tu não está buscando o bem dos outros primeiro e depois o teu. Porque foi isso que o apóstolo Paulo fez e Jesus também, né? Jesus fez muito isso. E a carta de Romanos também, quero ler uma passagem. Carta de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 10. Mas tu, agora Paulo está perguntando, ó, para mim, para você que está ouvindo, mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Ou seja, tem muitos irmãos que desprezam outros mais fracos. Tem irmãos que desprezam outros irmãos porque não falam em línguas. Desprezam outros irmãos porque não manifesta algum tipo de dom. Despreza o outro irmão porque o irmão não pula, não glorifica, não se manifesta exteriormente. Despreza o outro irmão porque o outro irmão não tem muito conhecimento. Mas por não ter muito conhecimento, o outro irmãozinho fraco não deixa de ser salvo em Cristo, né? Não deixa de ser lavado pelo sangue, pelo mesmo sangue que tu foi lavado. Entendeu? Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, não se preocupe se o teu irmão está fazendo tal coisa, ou se ele não tem a mesma atitude que tu, né? Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o dom que recebeu de Deus. Porque é Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto realizar. E o versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Mais uma vez ele fala sobre isso. Não coloque motivo de tropeço, não seja motivo, não dê motivo para o teu irmão cair, para ser escândalo para o teu irmão. Antes faça de tudo para construir, para edificar a fé dele, para melhorar o entendimento dele, né? Para abrir mais entendimento, os olhos dele na fé. Como eu li aquele primeiro versículo em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes aquela para edificação, dos que te ouvem e dos outros, para edificar, para consolar, para exortar, para construir, né? Algo que vai conceder graça aos que te ouvem, de benefício. As tuas palavras durante o culto, ou numa conversa com o irmão na tua vida diária, no trabalho, na rua, em casa, numa visita, né? Tem que ser palavras de edificação, não palavra inútil, palavra torpe, palavra maligna, maldosa, que vai derrubar, que vai escandalizar, que vai distorcer o pensamento do irmão, mas antes só que vai edificar. Essas são as palavras do servo de Deus. Eu quero ler mais duas passagens de Jesus agora para encerrar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mateus 18, versículo 6 diz assim, Jesus disse, mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Olha só a gravidade daquele que serve de motivo de tropeço, de escândalo, para os irmãos mais fracos, para os pequeninos de Jesus, para a menina dos olhos de Jesus. Olha só o perigo que é. Jesus está advertindo. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor se ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar.
Versículo 7. Ai do mundo! Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. Mas ai do homem, ou da pessoa, né? Por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Em Mateus também, capítulo 16, capítulo 12. Mateus capítulo 12, no verso 36. Jesus disse: digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda palavra fútil ou inútil que falarem, que proferirem, porque pelas tuas palavras será justificado ou absolvido, e pelas tuas palavras também serás condenado. Olha só a gravidade, né, que nós temos que controlar a nossa língua, controlar aquilo que a gente vai falar, para não matar, né, a fé dos irmãos, para não desviar aquele que tem a consciência mais fraca, para aquele que se afastou de Deus, né, e está conversando com os irmãos de novo, está querendo comparecer às reuniões, mas entra numa reunião de irmãos, num culto, e aí houve um dirigente de um culto ou um pregador sem consciência, sem discernimento, sem amor pelo próximo, despejando essas palavras torpes, essas palavras inúteis, essas palavras que matam a fé da pessoa, que agridem a pessoa, que ferem a consciência fraca, como disse a palavra aqui. O irmão está ali voltando, querendo ouvir uma palavra, como eu disse antes, e aí esses irmãos vêm com esse monte de asneiras, né, falando no meio do culto, né, em vez de falar palavras edificantes, que vai consolar, que vai abrir o entendimento daquela pessoa que foi ali buscar uma palavra, entendeu? E é isso que nós temos que fazer, cuidar muito bem, né, para aquele que é espiritual, para aquele que tem mais discernimento, conhecimento, maduro na fé, né? Esse aí não pode se achar soberbo, altivo, né? E querer fazer tudo, usar a liberdade que tem em Cristo e não se importar com a consciência fraca de muitos. Porque muitos fracos na fé, com a consciência fraca, ainda não vão aceitar, né, a consciência, o conhecimento desse irmão mais maduro. Então nós, por amor dos irmãos e por amor a Cristo também, que morreu por esses, devemos ter discernimento, né, cuidado e respeito por esses irmãos, né, cuidar muito daquilo que a gente fala, que a gente conversa, as nossas ações, atitudes e palavras. Então eu falei que é uma mensagem bem curta, mas é uma reflexão nossa, que isso acontece muito nos dias de hoje. Tem acontecido direto isso, né? E sejamos fortes na fé para suportar esses estados inflamados, que isso aí são palavras malignas, né? Diz a palavra que são palavras maldosas. E é isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Compartilhar essa breve palavra, mas muito importante. Amém, irmão Marion? Glória a Deus, é verdade, irmão. Não, mas é muito importante, né, irmão? O irmão falou pouco, mas falou uma verdade, né, que está acontecendo hoje em dia, né, que com certeza sempre aconteceu, desde que o homem é homem, né, irmão? E a gente vê isso aí realmente, né, que infelizmente tem pessoas que chegam a determinada etapa da sua vida, né, de conhecimento da palavra, ou na vida ministerial, ocupam um certo cargo na igreja, e realmente, né, ele se acha o tal, né, começa a ser admirado pelas pessoas, né, pelo reteté, pelo muito falar em línguas, etc., né, pela aquela unção que tem aquele abençoado. Hoje em dia tem muito julgamento disso aí, né? Quem não fala em línguas não tem fogo, não está glorificando, não está sentindo a presença de Deus. É verdade, e aí esse abençoado, ele pega e, de uma certa forma, ele tenta, né, humilhar, né, menosprezar, né, a palavra certa, aqueles que... Está desprezando, como disse a palavra ali. Exatamente, né, como o irmão falou. Está desprezando os irmãos, né, e está fazendo acepção de pessoas, né, irmão? Está excluindo aqueles que parecem não ser tão espirituais, né, porque, como o irmão falou, né, cada um
fala com Deus da maneira que lhe agrada, né? Mas só que diz a palavra ali que ele fazendo isso, ele está pecando contra Cristo também, que morreu por este pequenino também. Exatamente, né? Quer dizer, então a mente dessa pessoa está ficando cauterizada, né, irmão? Já está cauterizada por isso e está se afastando do primeiro amor, né? Então, o que acontece? Essa pessoa está inchada de conhecimento, que sempre aprende, né, mas nunca chega ao entendimento, ao conhecimento. Mas também, irmão, tem aqueles irmãos também que não têm conhecimento, também fazem isso sim, por ignorância, por ver os outros fazer, entendeu? E chegam num culto e fazem a mesma coisa. É verdade, é triste. Aí eles querem trazer as experiências que eles tiveram no mundo de pecado, né, de bagunça, de baderna, e quer ser a mesma coisa na igreja. Tem de tudo um pouco, né? No meio evangélico, né, irmão, a gente vê cada coisa que é triste, né, irmão? Mas, graças a Deus que Deus conhece que são seus, né, irmãos? Então, resta para nós, né, orar para essas pessoas, para esses irmãos, né, que nós sabemos, né, que são abençoados, foram chamados por Deus, mas num certo momento da sua vida, sua caminhada aqui na ministerial, na terra, aqui junto com a Igreja de Cristo, deixou o primeiro amor, né? Se afastou e está vivendo de experiências, está menosprezando o seu próximo, né? Quando a base de tudo, né, irmão, é o amor pelas almas, é o amor pelo irmão. Como o grande exemplo que o apóstolo Paulo deu, né? Ele, né? Quem era mais espiritual que ele, mais conhecimento de Cristo e de toda a lei que ele tinha, né? Exatamente. Olha a humildade, né, que ele teve ali, né, de não usar a liberdade que ele tem em Cristo para ferir a consciência de outros. Sim, ele reputou todo o conhecimento que ele tinha, toda a posição que ele tinha como esterco, né, irmão? E é uma palavra até forte, mas é bem isso, assim, né? A comparação que ele fez, que não valia nada. Não valia absolutamente nada mesmo. Nada mesmo, né? Diante do conhecimento da vida nova que ele teve a partir do conhecimento do Senhor Jesus, né? Da aceitação, da sua conversão e da revelação do Evangelho que o Senhor Jesus deu para ele. Então, a partir dali, nada vale neste mundo, nada é maior do que o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante, né? Claro que, em primeiro lugar, é o amor a Deus, né, irmão? Isso aí são as duas bases do Evangelho, né? Os dois mandamentos, né? Que contra esses dois mandamentos não tem lei, não existe. Nada vale nesse mundo, nada vale nessa terra. Não vale posição, não vale cargo, não vale dinheiro no banco, não vale carros na garagem, não interessa, né? Não vale beleza física, não vale conhecimento de teologia, conhecimento das ciências do mundo, não interessa, nada, né? Como o irmão falou, o próprio apóstolo Paulo reputou tudo, né? Como esterco, né? Que nada tem valor. A palavra de Deus, o amor de Deus acima de tudo, né? O amor, e porque quem ama, né, irmão? Quem ama respeita, quem ama, ele quer o bem do seu próximo. O amor, ele é não fingido, né? O amor, ele não espera nada em troca, ele é sofredor, né? Mesmo que, como a palavra diz, né? Ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ore por aquele que vos maltratam. Quer dizer, isso é amor, né? Quem é que pode levantar a cabeça, né, e com humildade dizer, não, eu oro pelo meu inimigo e eu abençoo aqueles que me amaldiçoam, que me perseguem. São poucos, né, irmão? É difícil fazer isso? Eu creio que não é difícil, não, irmão. Se a pessoa é convertida, se a pessoa realmente é servo de Deus, é temente a Deus, é muito fácil, irmão. Eu ouço muitos irmãos falar, mas é difícil ser salvo, é difícil seguir o caminho. Não, irmão, muito pelo contrário. O fardo de Jesus é leve, é suave o jugo de Jesus, né? No momento que tu entende a palavra, que tu entende, tem conhecimento, né? Que entra no teu coração o entendimento da palavra, tu vê que tudo é fácil, meu irmão, né? As coisas são transitórias, são passageiras, né? Para que buscar riqueza se Deus condena na sua palavra, né? Estejamos felizes, contentes com o que temos, roupa, alimento, amém. Não precisa de um carro na garagem. Eu pego ônibus, irmão. Eu pego 2 ônibus para ir trabalhar em Gravataí, né? 2 para ir, 2 para voltar. Eu levo quase 3 horas de viagem só para ir e quase 3 para voltar. Amém, glória a Deus. Entendeu? Se Deus se aproveitar de me dar um carro, amém, glória a Deus. Estou feliz.
né? Mas também, se não tenho, sou como Paulo, né, irmão? Né? Claro, quem sou eu para me comparar a Paulo, né? Mas também estou contente, irmão. Também estou contente. Porque às vezes também, né, o crente, né, ele ora a Deus para ganhar um carro zero, para ganhar isso, para ganhar aquilo, né? Sim. E nunca recebe, né? Por quê, né? Porque às vezes porque Deus diz que os pensamentos dele, né, são mais altos que o nosso, né? Por quê? Aí Deus, ele enxerga lá na frente, né? Sim. De repente Deus está vendo, não, se eu der isso que esse filho está pedindo, lá na frente ele vai se desviar da fé. Sim, é verdade. Então, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Exatamente. Ou seja, então tem muitas situações, né, que a gente passa ruim, né? Que a gente acha que não está cooperando para o bem. Mas às vezes está cooperando para o bem, sim, porque Deus sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Deus, ele vê lá na frente. Às vezes ele não dá uma benção que nós estamos pedindo naquele momento, que ele sabe que não é a hora ainda. Exatamente, é verdade, irmão. E muitas vezes acontece isso aí mesmo, né? Imagina, né? Pô, o abençoado ora por um carro, né? Ganha o carro. O que vai acontecer? O coração dele vai se voltar pro carro. Aí o cara vive pro carro, né? Exatamente, né? Não encosta no meu carro, não toca no meu carro. Tem até uma história aí, que não sei se é verídica, que o abençoado orava por um carro, ganhou, comprou um carro novo, ganhou, sei lá. E o filhinho dele pegou e riscou o carro dele, né? O que aconteceu? Ele se irou e bateu muito forte nas mãos do guri, da criança, pequenininho, nenê, 3, 4 anos, e quebrou todos os dedinhos dele. E o que aconteceu? Teve que amputar os dedinhos, não teve jeito. Não sei se é verdade, acho que é história, não sei, eu ouvi alguns tempos já ouvi essa história também. Né? Aí depois a criança chorava, né, na inocência, ô pai, quando é que meus dedinhos vão crescer de novo? Quer dizer, aquele pai chorou de remorso, né, irmão? Que não adianta, nada ia adiantar se remoer, se arrepender, claro que se arrepender, mas não ia adiantar nada mais. Aquela criança cresceu, com certeza, né, sem os dedos da mão. Quer dizer, por causa de um bem material, né? O abençoado orou para Deus, ganhou o carro, e num surto de fúria ali... Mas daí ele botou todo o amor dele no carro. Daí. Exatamente, né? Como o irmão falou, né? Por isso que, irmão, que Deus muitas vezes não te dá o carro agora, ou não te dá um certo emprego, né, em certo local que tu quer, que tu deseja, né? Porque Deus sabe, né, irmão? Deus sabe a hora, né? Como o irmão falou, Deus conhece o futuro, o presente. Porque as pessoas também, né, irmão, acontece aquele muito erro de interpretação também, muito disso, né? Porque ele fala, todas as coisas vão cooperar para o bem, tudo vai dar certo, tudo tem que dar certo na minha vida. Aí vem a teologia da prosperidade de novo, né? Sim. Tudo vai cooperar, tudo vai dar certo. É um versículo fora de contexto, né? Sim, porque tudo, irmão, são as tribulações, são as coisas ruins também na nossa vida, né? Então, quer dizer, porque as provações, irmão, elas servem para nos fortalecer na fé, né? Até no livro de Tiago, que nós estamos estudando, examinando nesses dias, fala disso também, né, com relação a Abraão ali, que é um exemplo que Tiago cita, né, que Abraão foi provado na sua fé. Era coisa boa para Abraão oferecer o seu próprio filho? Claro que não, mas ele creu pela fé, ele creu, né, irmão? E, quer dizer, é bom? Claro que não, é ruim perder um filho. Mas porque o amor dele por Deus foi maior que do filho. Foi maior, exatamente, irmão. Exatamente, tocou no ponto. Era isso que Deus queria provar. Exatamente, para ver aonde estava o coração da... Porque senão o filho dele poderia virar o ídolo dele. Exatamente, é verdade. Então, acontece com todos nós hoje em dia, né, irmãos? Sempre aconteceu. Deus é maravilhoso, né? Ele usa, a sabedoria de Deus é infinita, né? Então, como esse versículo que o irmão citou, né? Que tudo acontece para o bem, né? Então, tudo acontece, né, irmão? As coisas boas e as coisas ruins acontecem para o nosso bem. Pode parecer, né? Pode não ser bom agora, né? A nossa vista, aquilo ali que me aconteceu, não é bom, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o problema, né, irmão, é que os pregadores da prosperidade, eles usam esse versículo aí de todas as coisas cooperam para o bem, para enfiar na mente das pessoas, dos irmãos, que tudo tem que correr certo bem o tempo todo. O tempo inteiro, né? O tempo todo para a pessoa ser abençoada, né? E não é dessa maneira. Tudo tem que estar prosperando, tudo tem que estar 100% saudável sempre, né? Sim. Sempre com dinheiro no bolso, tudo dando certo. Aí tu está em Deus.
É verdade. É mais um versículo tomado à parte, né, irmão, isolado, que faz uma doutrina satânica, né, irmão, diabólica, que leva à frustração milhares de pessoas. Porque... Mas é bem assim que o diabo faz mesmo, né? Porque lá quando ele tentou Jesus lá, né? Ele usou versículo isolado. Sim. Ele sempre falava, não, mas está escrito, né? Atira-te, né? Que Deus mandará os anjos, né? Tá e tal, né? Sim. E aí Jesus, ele usou o contexto. Não, mas está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Exatamente, é verdade. Aí Jesus, ele veio com a doutrina. E o diabo veio com o versículo isolado. E antes também com Eva, ele também usou dessa artimanha, né, irmão? Por que ele não foi direto no Adão, né? Não, porque o Adão é mais forte, a cabeça. Ele foi na mulher que é o vaso mais fraco, né, irmão? Que é mais fácil de ludibriar, de enganar. E também usando o versículo isolado. Claro que com Eva o diabo foi vencedor, porque usou parte da palavra de Deus, mas distorcendo a verdade. Então Eva caiu no engano e levou também Adão ao engano. Ou seja, assim muitos hoje em dia estão sendo levados ao engano, né, por falsos mestres, por falsas doutrinas, por ministérios que têm se levantado, aí tem até crescido, né, irmão? A gente tem visto aí vários ministérios alicerçados na mentira, em doutrinas de homens, doutrinas de demônios, em doutrinas que não são bíblicas, que não são verdadeiras. E agora, né, irmão, também, ó, por que Jesus, ele não cedeu à tentação pro diabo? Por quê? Porque Jesus, ele conhecia as Escrituras. Né? Jesus, ele examinava as Escrituras e ele sabia o contexto dessa passagem que o diabo estava tentando distorcer. Exatamente. Então, por isso que é muito importante, né, como Jesus, né, examinar as Escrituras, conhecer a palavra de Deus e Deus, né? É verdade, irmão. Para saber, né, para ter discernimento aonde tu está pisando quando alguém vier com um versículo para ti. Mas e quem quer conhecer a palavra de Deus, né, irmão? Oi? Quem são aqueles que querem conhecer? São poucos, né, irmão? Eles só querem as bênçãos de Deus. Só querem as bênçãos de Deus, né? Não todos, claro, né, irmão? Que a gente sabe que tem... Eu sempre falo isso, né? Que não, claro, não dá para generalizar, não, né? Certeza, mas esse povo que está correndo atrás de prosperidade é isso que eles querem. Exatamente, eles querem a prosperidade material, o aqui e agora. Eles querem a cura, né? A cura da sua enfermidade, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, um bom emprego, um bom carro, e o resto que se vire, que vá orar. É por aí, né, irmão? Mas não que Deus não possa prover isso, Ele pode prover isso, claro que Ele abençoa, né? Mas não buscar Deus por causa das coisas. Exato, tem que buscar Deus, né, em primeiro lugar, buscar Deus e a sua justiça. E aquilo que for necessário para a nossa vida, que Ele vai acrescentar. Exato, é verdade. Deus conhece o coração de cada um, então Ele dá conforme a necessidade, né? Não só a necessidade, mas conforme o coração da pessoa também. Porque Ele conhece que são seus, Ele conhece aquele que vai ficar firme até o fim, conhece aquele que vai vacilar, que vai desviar. Enfim, Deus conhece tudo, né, irmão? Deus é maravilhoso. Glórias ao nosso Deus. É verdade. Então tá, irmão. Teria mais alguma palavra a acrescentar, mais algum comentário? Não, fique à vontade. Só mais uma coisinha, voltando para o tema da mensagem sobre não servir de tropeço por irmão. Sempre nas reuniões, né, nos cultos, quando acontece, o pregador ele tem que ter discernimento, né, consciência de quem está na igreja, porque ele não sabe quem é que entrou ali, como é que o irmão entrou ali, né, de que forma entrou, né, como é que está a vida dele, né, e falar essas besteiras que eu falei, que ele fala, né, que muitos falam isso, né. É verdade. Que falam atingindo, né, agredindo a consciência dessas pessoas, desses irmãos que entram lá, né, fragilizados, né, com a alma quebrada, né, pedindo um socorro espiritual, né, e entram ali e recebem essa rajada de coisa para derrubar, né. Então os pregadores e os dirigentes de culto, eles têm que ter esse cuidado, esse discernimento, porque eles não sabem como que cada um entrou ali, entendeu? Exato, porque... É só isso que eu queria deixar, mas essa reflexão aí. Não, mas é importante, irmão, porque parece que eles têm necessidade de
de receber o glória das pessoas, né? O glória a É Deus. isso que eles querem, Eles querem o glória a Deus, o aleluia, né? Quando na verdade o glória é para Deus. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem e a igreja toda fica calada, né, irmão? Por quê? Porque Deus está agindo, né? A igreja está absorvendo aquela palavra, Mas é isso está que é importante, é ouvir a mensagem, está degustando, exatamente, né? Está saboreando e está sendo edificada com aquela palavra. Muitas vezes a maioria das pessoas estão às lágrimas, né, irmão? Não estão dando glória a Deus, por quê? Porque o seu coração está quebrantado, está contrito ali, né? Está se quebrantando diante da palavra de Deus. E é isso que a palavra faz, né? Esmiuça a penha. Então, por quê? Porque já teve o momento da adoração e agora tem o momento da palavra também. Sim. E muitos abençoados, né? Eles são movidos a isso, né? Quer dizer, se não ouvirem os glórias a Deus e aleluias da igreja, eles... Mas isso acaba interrompendo o ensino, né? E o raciocínio da mensagem. Claro, porque eu vejo assim, irmão, que a pregação das igrejas, eu me criei na Igreja Assembleia de Deus, né? Como o irmão Joel também, né? Então a gente tem visto, né, irmão, principalmente nesse meio, eu posso falar porque eu me criei, irmão. Eu amo os irmãos da Assembleia, né? Amo todos os irmãos de todos os ministérios, mas eu posso falar porque eu vivi ali, então é dali que eu posso falar, né? Que parece uma espécie de competição, né, irmão? Poxa, tipo assim, né? Hoje o irmão Joel vai pregar, vai ser benção, vamos lá, vamos lá. Aí vai todo mundo. Aí outro dia vai o irmão Marião, o irmão Marião, não, nem vou ir. Vou aqui ficar escutando aí um rádio, sei lá, olhando uma televisão. Porque é assim, né, irmão? Eles vão atrás do pregador, vão atrás quer dizer, não é da palavra de Deus, não vão para se alimentar. Eles vão atrás daquele quase que animador de auditório, praticamente um animador. Agitador de águas. Agitador de águas, exatamente. Conta a historinha e fala ele prega engraçado, ele é engraçado mesmo, sabe? Dá uns pulinhos, faz a plateia rir, né, irmão? Porque eles tornam uma plateia e não uma igreja, e vão lá ouvir, dar risada e se alegrar, né, como se estivesse num teatro, numa apresentação, um humorista, né, praticamente. Não, e quanto mais grito, melhor é o culto para eles. Ah, sim, com certeza. Quanto mais o pregador de fora grita e berra, mais unção ele tem. Mas, como se fosse que o berro seria o medidor da unção que ele faz. Esse é fogo puro, né, irmão? Essa aí, a maioria dos crentes, né, tem como fogo puro, né? Quando na verdade a gente sabe, né, irmão? Como eu falei antes, né? A palavra não precisa tu fazer escândalo, que nem o irmão Joel falou antes, né? O irmão está absorvendo ali, tá meditando na palavra, está degustando, né? Não precisa fazer escândalo, gritar, pular, glorificar e tal, né? Jesus, quando pregava, ele conversava com o povo, ele não ficava gritando. Exatamente. E como é que Jesus pregava, né, irmão? Sentado. Manso. Manso, ele se sentava. Ficava sentadinho ali no monte, né? Se sentava e pregava a palavra de Deus. Né? Mas agora tem um mistério, né, irmão? Você imagina, né? Que os irmãos que se julgam mais espirituais, mais fervorosos, né? Eles falam que todo mundo tem que falar em línguas, porque isso, né, é uma prova que é baseada no Espírito Santo e tal, né? Misericórdia. Mas olha só, Jesus, ele tinha todos os dons do Espírito Santo. Por que ele nunca falou em línguas? Exato. Se fosse tão importante, por que ele não manifestou isso? Sim, ele foi batizado, né? Tinha os dons, claro, porque Sim, ele foi batizado. Jesus, né? ele tinha a plenitude do Espírito Santo, que é diferente, ele tinha a plenitude total do Espírito Santo. Exato. Ele estava com a cobertura total do Espírito Santo nele. Exatamente. E nem por isso ele se achou, né, o o maior. Não, ele veio para servir, né, irmãos? E a palavra é assim, né, irmão? O servo, ele veio, o nome já diz, é servo. Ele está aqui para servir a Deus, para servir aos irmãos. Ele é servo, ele é escravo de Deus. Ele está aqui para prestar um serviço. E não para ser servido e aplaudido. Por exemplo, assim, ó, o que foi mais, claro, que tudo foi, né, tudo teve o seu fim quando, né, o seu, por exemplo, assim, ó, Jesus, ele veio, né, o que foi mais importante, a mensagem que ele veio trazer e a obra que ele fez, ou as curas e os milagres dele? Exatamente, claro que foi a obra e a mensagem, né, mas muitas pessoas procuravam os milagres. As obras dele foram apenas confirmações que ele era Messias. Exatamente.
Mas o que veio salvar a gente foi a mensagem, o sacrifício dele. Exato. E muitos... Se ele não tivesse feito milagre nenhum de cura, mesmo assim teria feito a salvação ainda. Claro. E mesmo naquele tempo, né, irmão? A gente vê pelas escrituras mesmo que muitos só iam atrás dele por causa das curas, né, para expulsar o demônio dos seus familiares, e logo após isso abandonavam ele. Né? Algumas passagens nos relata isso aí, que os seus próprios discípulos, né, abandonavam, porque era dura para eles a mensagem de Jesus, a mensagem da salvação. E também tinha outro povo que ia atrás dele por causa do ensinamento, que se maravilhavam com a doutrina dele. Exato, isso aí quer dizer, é como acontece hoje, né, irmão? São poucos aqueles que são fiéis, que têm o coração quebrantado e buscam com sinceridade conhecer a Deus, estudar a palavra de Deus, se aproximar de Deus e ter mais intimidade com Deus. São poucos, né, irmãos? Mas, graças a Deus, que nós sabemos que ainda tem essa igreja viva. Tem essa igreja que é fiel, que é temente a Deus, e que é o alicerce, né, irmãos? Que é a base que mantém a igreja viva, né? Claro, com a unção do Espírito Santo de Deus, sempre, né, na dependência do nosso amado Deus. Porque sem Deus, né, nós nada seríamos, nada poderíamos fazer. Ei, irmão, fale. Eu pensei numa coisa que agora, assim, ó, agora tu imagina, né, se Jesus, né, quando ele veio, ele só viesse pregar, né, toda a mensagem que ele pregou, né, o ensinamento dele, toda a mensagem de Deus para a salvação e tudo mais, e tivesse morrido na cruz, feito o sacrifício do certo, mas ele não tivesse feito milagre nenhum de cura, de multiplicação da natureza, de nada. Jesus hoje ia ser menos popular. Acho que muitas pessoas não iam querer o Evangelho por causa só da mensagem de Jesus. Muitos vão por causa das curas e dos milagres. Das bênçãos, né, irmãos? Dos benefícios, das bênçãos. Exato. Mas se fosse só pela mensagem, se Jesus não tivesse feito cura e milagre nenhum, hoje a população seria menos, eu acho, de evangélicos. Eu tenho certeza disso, irmão. Se não fosse isso, porque, como a gente comentou antes, né, são duras essas palavras, né, que os discípulos falavam, né, e muitos dos próprios discípulos estavam abandonando Jesus, né. Ali não deixa claro se são os apóstolos, alguns dos apóstolos, né, mas fala dos discípulos, eles já tinham vários, né. Jesus já tinha vários discípulos dentre os judeus, e muitos estavam abandonando ele por causa disso, da mensagem dele. Então, eu creio, né, como o irmão falou, hoje em dia, com certeza, né, muitos não se achegariam a Cristo, a Deus, não se achegariam à palavra de Deus, né, somente pela mensagem. Porque imagina, né, irmão, chegar para uma pessoa, para um mundano e dizer, te arrepende, porque chegar no reino dos céus, fazer que nem João Batista, né, te arrepende dos teus pecados, senão tu vai para o fogo do inferno. É bem assim, né, irmão? A palavra ela tem que ser pregada, irmão. Ela tem que ser pregada como ela é. Não tem... Temos que agradar o mundo, fazer, né? Nos achegarmos ao mundo, né? Nos achegarmos a outras religiões também, né? Que nem que estão fazendo, né? Há alguns anos já acontece isso. O ecumenismo, né? A reunião, a união da Igreja Católica com espíritas, com os evangélicos. Não, que é isso, irmão? O crente, ele é separado do mundo. Ele é separado, ele não tem parte nas más obras dos homens, né, desta terra. Então não pode se associar com nenhum tipo religioso de outra religião, seja católico, espírita, adventista, seixunoê, sei lá mais o que, né? Não vou lá no terreiro lá para agradar ele, para depois ele vir na minha igreja. Mas que é isso, irmão? Negativo, né? Como é que tu vai no terreiro para... meu colega me convidou, só vai na minha igreja, se eu vou ao terreiro dele. Que é isso, irmão? Né? Tá provando a Deus, que isso? Né? Tá tentando a Deus? Misericórdia, né? Então, vou lá na igreja católica, depois ele vai na minha. Não, negativo. Prega para essa pessoa, teu colega de trabalho, teu vizinho, né? Prega 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, e tiver a oportunidade,
mas não te associa com as más práticas, as más obras dessa pessoa. Porque a luz não tem comunhão com as trevas, nós sabemos disso. Então não convém e não agrada a Deus, principalmente isso, não agrada a Deus se associar com tais pessoas, né, para querer agradar as pessoas. Não estamos aqui para agradar ninguém, a não ser o nosso próprio Deus. E como é que nós vamos agradar a Deus? Voltamos para a base, que é o amor, né, irmão Joel? Amando... Para a base que é o amor, né, que é o amor ao próximo. Amando ao próximo. E na pregação, como tu disse, não estamos aqui para agradar a ninguém, né, mas estamos aqui para exortar, consolar e edificar, né, abrir os olhos dos irmãos. Sim. Porque diz a palavra de Deus que nós devemos pregar o evangelho para agradar a Deus e não aos homens, né? Então Deus tem que olhar do céu, né, e ouvir a nossa mensagem aqui e dar o ok para nós. É isso aí, meu filho, é isso aí que tem que pregar. Agora, quem vai aceitar ou não, né, aí vai de quem ouvir. Exato, né? Cada um é dono do seu nariz, né, irmão? Cada um sabe cada um com seus problemas, como diz, né? Então, cada um sabe o que faz, né? Muitos são conhecedores da palavra, muitos são ensinados errados nas igrejas. É como tu falou, né, irmão? Aqui não tem conta carochinha, fábulas, fantasias, né, historinha furada, né? Não. Aqui é tudo com base bíblica, e por mais forte que seja, nós temos que falar, né? Sim. Porque nós temos que aproveitar esse momento, essa rádio, né? Esse espaço aberto para falar, para ensinar aquilo que as igrejas não pregam, onde que os pastores, né, estão calados, né, pelo presidente, ou pela cartilha da igreja, ou pelo ministério, ou pela tradição, pelos dogmas. Eles estão impedidos de falar a verdade. Então, eles estão se vendendo, eles estão se calando, eles estão se dobrando para o homem, não para Deus. Então nós temos que aproveitar esse momento para falar essas verdades de Deus, para abrir os olhos de muitos, né, que muitos olhos serão abertos através dessas nossas mensagens, mas também muitos vão blasfemar, né, vão jogar pedra, né? Mas Deus, como falou, Deus conhece o que são seus, né? E Deus é que opera tudo em todos, né? E quem opera a salvação é Deus, é nós. Então nós semeamos, né? E quem colhe é Deus. Sim, porque tudo que nós falamos aqui, irmão João, tudo é com base bíblica. Eu perco as contas aqui, eu nunca parei para contar quantas citações, né, de versículos nós temos feito em cada programa, né? Até poderíamos fazer um dia desses um levantamento aí, para ter uma base, né, de quantos versículos a gente lê, né, por cada programa, porque tudo é com base bíblica. Aí alguém pode dizer, mas é fora, só lê um trecho ali que é fora de contexto. Não, tudo se fecha, né, irmão? Tudo tudo é dentro da palavra de Deus. Nós lemos o texto e o contexto e explicamos pela palavra, porque a palavra ela é simples, né, irmão? Sim, né, irmão? Porque a gente apenas tem que expor o texto, nós não temos que colocar nada nele, né? Nós temos que tirar do texto, né, a palavra de Deus e expor o texto. Quem fala é Deus. Mas é que tem casos, né, que parece que os pregadores eles rasgaram esses versículos da Bíblia, entendeu? E nós temos que mostrar esse versículo. Exato, e fazem um jugo pesado para os irmãos. Quer dizer, tem ministérios aí, irmão, que a cartilha da igreja está acima da Bíblia Sagrada. Olha que absurdo. A Bíblia deles. É a Bíblia deles, quer dizer, olha que absurdo. A regra de doutrina deles é a cartilha, é os dogmas deles. E só a igreja deles é que salva, quer dizer, como a igreja deles, desde quando o homem tem igreja, irmão? A igreja é de Deus, é de Jesus Cristo. Deus conhece o que são seus, né? Cada ministério tem os membros fiéis, né? Não interessa se está na Assembleia, na Quadrangular, no Deus é Amor, na Universal, enfim, vários ministérios aí. Deus conhece o que são seus. Eu vou dizer agora que o pessoal da Universal não vai ser salvo, que é isso, quem sou eu? Quem é o homem para afirmar tal coisa, para se achar o dono da verdade? Nunca, longe de nós isso aí, né, irmão Joel? Mas a Deus conhece o que são seus. Mas qualquer tipo de ministério, irmão, qualquer tipo de ministério, por mais santo que se acha, qualquer tipo de denominação, tem aqueles que é de Deus e tem os que não são, né? Porque é só no último dia que vai ser separado, né? Exato, no último dia, né? E é necessário que cresça o joio e o trigo junto, né? Que só no último dia vai ser ceifado os dois. Exatamente. O joio para um lado e o trigo para o outro. E ai daqueles, né, que ensinam
falsas doutrinas, né, irmão? Esse aí vão ter um peso maior, um julgamento vai ser mais severo. Por quê? Porque foram chamados para liderar, para serem ministros. O que é ministro? Tu for ler na tradução, tu sabe, né, irmão? Ministro é servo, é um serviçal. E eles enchem a boca, eu sou ministro de Deus, como se fosse, um ministro. Não, ministro é servo, vem do grego, é servo, é serviçal. Quer dizer, então, tu é um serviçal de Deus, né? E tu tem mais importância, os líderes têm mais importância, porque eles são responsáveis por várias almas, por ensinarem e conduzirem as almas. Conduzirem multidões, né? Exatamente. Eles são responsáveis por multidões e estão levando multidões para o lado errado, né? Agora são, graças a Deus, que tem muitos que se acordam a tempo de verem que estão sendo induzidas ao erro. Por quê? Porque Deus conhece o que são seus, Deus toca no coração dessas pessoas, leva essas pessoas ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é uma só, está escrita na Bíblia Sagrada, né, de Gênesis a Apocalipse. É pegar o texto dentro do contexto, analisar e ver para quem se aplica, né? Aonde se aplica na sua vida determinada passagem, determinado texto ali que foi lido na palavra de Deus. Mas graças a Deus por tudo, né, irmão? Vamos em frente, né? Seguimos, né, com a nossa consciência tranquila de que o nosso trabalho aqui na rádio está sendo feito com base bíblica, com base na palavra de Deus, né? Como o irmão falou, goste quem gostar, doa quem doer. Não estamos aqui para agradar a ninguém, a não ser o nosso próprio Deus. E eu acho que esse é um veículo muito importante, né? Importantíssimo demais para nós perdermos tempo aqui com contos da carochinha, como o irmão falou, né? Com abobrinhas, com um abracinho para cá, abracinho para lá, para o fulano, abraço para minha mãe, para minha sogra, né? Para piadinha, para falar de guloseima, falar de churrasquinho. Não, vamos falar da palavra de Deus, né, irmão? Vamos deixar para comer em casa, comer um pudim em casa. Amém, cada um sabe o que faz, né, irmão? Mas cada um também, né, isso aqui, ó, né, cada um sabe o que faz, né? Cada um que tem um programa na rádio, paga do seu bolso, do seu dinheiro, né? Faz o programa como bem entende. Agora, eu faço como eu bem entendo, né, irmão? Eu e o irmão Joel. Nós fazemos como entendemos que a palavra de Deus é muito importante, é por demais importante e urgente que seja pregada a verdade, que seja esclarecido a palavra de Deus como ela é, porque como o irmão Joel falou, né, muitos estão sendo induzidos ao erro dentro de vários ministérios, dentro de várias igrejas por todo esse Brasil e por todo o mundo. É assim, irmão Joel? Exatamente, eu também não entendo como que esses homens, né, que ensinam falsas doutrinas, que distorcem, né, que pregam outro evangelho, como eu falei no programa passado, a prosperidade, né, que como que eu não entendo como que eles não têm temor, né, de pregar uma mentira, né, uma distorção, né, porque toda vez que tu, né, que a gente estuda para trazer uma mensagem aqui, poxa, a gente tem que ter temor, né, que a gente vai pregar a palavra de Deus. Mas será que é isso mesmo? Eu tenho que analisar bem para não cometer erros, entendeu? Exato. Para falar dentro do contexto o que Deus transmite verdadeiramente para a igreja. Então eu não entendo como que esses homens não tem temor assim, de falar uma mentira, sabe, de induzir o povo, sabe, a riqueza, a ganância, a avareza. Aonde está o temor de Deus, né, irmão? Meu Deus. Eles pregam sem temor mesmo. O temor ficou esquecido em algum lugar, irmão. Já são mentes cauterizadas, irmão, pelo pecado. E é como eu também falei na mensagem aqui, que a gente não pode servir de tropeço, né, de motivo por irmão se desviar da fé ou seguir um caminho diferente de outra doutrina, entendeu? Sim, é verdade. E conforme o nosso ensino, o irmão, né, ele pode caminhar para outro tipo de caminho. Sim, é verdade. Ou ele pode se desviar do caminho da verdade. E é isso que esses falsos profetas fazem. Eles encaminham o povo para o caminho largo. É verdade. Cadê o temor dessas pessoas, né, irmão? É triste. É triste, mas graças a Deus que Deus tem levantado obreiros aí de valor, tem levantado vasos de honra, né, tementes a Deus,
e que tem aberto, né, seus olhos para as coisas que estão sendo ensinadas, para as coisas que estão erradas. E tem que ter coragem, né, irmão? Aqueles que são líderes, são pastores, que não concordam com tudo isso aí, né? Sai do sistema religioso, meu irmão. Sai do sistema religioso, tira esse fardo das tuas costas. O que é um cargo para ti, meu irmão? O que é um cargo? Tu é pastor fulano de tal, mas e grande coisa. Sabe? O que é importante os homens te ver e dizer, lá vai o pastor fulano, grande coisa. O mais importante é para Deus, o teu serviço, o teu chamado, meu irmão. Tu foi chamado para guiar ovelhas, para conduzir ovelhas, para conduzir para a salvação, para ensinar a palavra de Deus genuína, simples, pura, verdadeira e eficaz que ela é. E não para ludibriar, para enganar, para induzir a erros, né, a falsos ensinamentos. Né? Sai dessa, meu irmão, sai dela, povo meu. Sai do arraial, meu irmão. Tu tem um grande ministério, meu amado. Medita nessas coisas. Medita. Sai do sistema religioso. Eu quero repetir aqui, ó. Tem vida fora do sistema religioso. Tem uma igreja que está sendo fortalecida cada dia mais. A igreja invisível. A igreja invisível é uma chamada igreja orgânica, Por quê? Porque é um organismo vivo. Por isso é chamada igreja orgânica, que se reúne nas casas, como os apóstolos faziam, que não constroem templos, como os apóstolos não construíam, que não cobram dízimo, como os apóstolos não cobravam. Por quê? Porque tudo isso é em conformidade com a palavra de Deus. Não cobrar o dízimo. A palavra de Deus diz para cobrar o dízimo dos israelitas. Hoje, que eu saiba, não tem mais templo. Não tem mais casa do tesouro. E, em segundo lugar, como nós já falamos aqui, o dízimo eram grãos, eram sementes, verduras, legumes, alimento, gado, ovelha. Irmãos? Então, tem tantas coisas que são simples na palavra de Deus. Meus amados irmãos pastores, pare de ensinar errado. Coloca os teus olhos no primeiro amor. Busca a Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Repito mais uma vez, tira esse jugo pesado, esse fardo pesado que o sistema religioso colocou nas tuas costas. Tu nasceu para ser feliz, para ser um servo de Deus, tu é um servo de Deus, tu é um servo responsável por centenas de almas, por dezenas de almas. Então, eu vou dizer aqui, toma posse, irmão, toma posse dessa palavra porque ela é verdadeira. Tira esse jugo das tuas costas, não é, irmão João? Por aí, irmão, é por aí mesmo. Ser servo de Deus é fazer a vontade de Deus, Viver o evangelho, praticar o evangelho. Glória a Deus. Mas é isso aí, irmão. Acho que falamos um pouco demais, irmão. Senão tu não vai trazer a tua mensagem hoje. É verdade. Mas não tem problema, irmão. Temos vários programas, Eu creio pela fé que nós temos, irmão. Pela fé eu creio que nós vamos ter muitos programas ainda para apresentar o que nós queremos apresentar. Se Deus quiser. Mas graças a Deus estamos na direção de Deus, irmão? Se Deus aprove que nós fizéssemos esse comentário um pouco mais extenso hoje, glórias a Ele, Toda honra e glória ao nosso Deus. Amém, irmão Joel? Amém, então. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aí. Uma boa noite, paz do Senhor para os ouvintes, que continue na programação para ouvir a tua mensagem. Amém. Obrigado, irmão Joel. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor. Amém.